Continuando aqui com o tema de fatorização de polinómios, tenho aqui mais outro exercício. Fatorize cada um dos polinómios. A linha A, 3x ao cubo mais 7x quadrado menos 22x menos 8. Portanto, aqui, acabando aqui a questão, portanto, sabendo que uma das raízes, portanto, as raízes são os zeros, né? Portanto, é quando estamos a dividir por neste caso pode ser um binómio ou um monómio, não é? Mas neste caso vai ser um binómio de grau 1. Neste caso, o binómio aqui seria x mais 1/3. Porquê? Porque eu tenho aqui 1/3, menos 1/3. Menos 1/3. Portanto, se eu dividir o polinómio por x mais 1/3, vou obter resto zero. Porquê? Porque o menos 1/3 é uma das raízes. O resto vai ser zero, não é? Então, se o resto vai ser zero, então eu posso decompor isto usando a regra de Ruffini. A regra de Ruffini, como eu já expliquei no outro vídeo, é, portanto, 3, 7, menos 22 e menos 8. Portanto, vou tentar baixar um grau. Né? Vou baixar um grau, porque estou com o grau 3, aqui neste caso, o grau 3, né? Que é este polinómio. Portanto, conta sempre o maior grau, porque aqui está 3, aqui está 2, 1 e 0. Portanto, é sempre o maior grau, que é o 3, neste caso, grau 3. Então, eu vou usar então, a raiz, que é menos 1/3, para fazer aqui a decomposição. No grau 2, neste caso, né? Tenho que tentar baixar aqui um grau. Né? Então, grau 3, vou passar para grau 2. Né? Estou a dividir por um grau 1, né? Que é x mais 1/3. Então, aqui fica 3. Agora, menos 1/3 vezes 3 vai ficar menos 1. Porquê? Porque o 3 corta aqui com o 3, não é? Portanto, aqui fica, nós temos menos 1/3 vezes 3. Corta, corta, fica menos 1. Então, aqui fica menos 1. Então, agora vou ficar com 6, porque 7 menos 1 dá 6. Portanto, estou a fazer a regra de Ruffini, não é? Agora vou fazer a conta de vezes outra vez. Menos 1/3 vezes 6, ou seja, fica menos 6/3. Menos 6/3 é igual a menos 2. Então, agora faço aqui a conta, fica menos 24. Agora, novamente, outra vez a conta de vezes. Menos 1/3 vezes menos 24 fica 24/3, porque menos com menos dá mais. E quanto é que é 24/3? 24 a dividir por 3 dá 8. 8. Pronto, como eu disse, dava resto de 0 aqui, né? Dá resto de 0. Então, já tenho aqui grau 2. Tenho aqui grau 2. Que fica 3, portanto, neste caso, eu tenho o x mais 1/3, não é? A multiplicar por 3x ao quadrado, que é grau 2, mais 6x menos 24. Pronto. Agora, eu já tenho este polinómio de grau 2, vamos ver se ainda dá para decompor mais, não é? Vamos ver. Então, vou agora usar a fórmula resolvente para ver se dá para decompor ainda mais este polinómio, porque o objetivo é tentar passar todos para grau 1, para fazer a decomposição, não é? Grau 1. Mas por vezes não é possível, né? Se der impossível, a forma resolvente, se der impossível, não dá para fazer nada, não é? E fica assim, acabamos aqui o exercício, não é? Pronto, mas vamos tentar ver se dá ou não dá. Portanto, aqui
tenho, portanto, agora que resolver aqui com a forma resolvente, fica x igual a, portanto, a forma resolvente menos b, que é menos 6, mais ou menos, raiz de 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 24. Isto tudo dividir por 2 vezes o 3. Pronto, agora fazendo as contas todas, primeiro faço aqui a conta que está dentro da raiz, não é? Portanto, nós temos aqui 36, e depois menos com menos vai dar mais. Depois eu ainda tenho que fazer 4 vezes 3 vezes 24, não é? Aqui esta parte aqui toda. E depois então é que faço o resto da conta, está bem? Portanto, isto dá menos 6, mais ou menos, raiz de 324. Dividir por 6. Agora vou fazer o resto da conta. Portanto, raiz de 324, fazer aqui na calculadora para ser mais rápido, dá 18. 18. Então vou ter menos 6 mais ou menos 18 dividir por 6. Já estou a ver que isto não vai dar impossível, não é? Já não vai dar impossível, vai dar aqui duas soluções, logo é possível fazermos aqui, aqui a decomposição em fatores deste polinómio de terceiro grau, não é? Ou seja, terceiro grau, e estou agora a usar o do segundo grau, mas ele inicialmente é de terceiro grau, não é? Portanto, estou agora a fazer a decomposição deste que é de segundo grau. Este aqui, segundo grau, não é? Estou a fazer este. Portanto, conclusão, tenho x igual a menos 6 mais 18 dividir por 6, ou x igual a menos 6 menos 18 dividir por 6. Então, isto fica, portanto, 18, aqui neste primeiro, 18 menos 6 dá 12, 12 a dividir por 6 dá 2. E no segundo vou ter 24, menos 24 dividir por 6, não é? Vai dar menos 4. Pronto. Já tenho então as duas raízes. Então, qual é a resposta disto? Portanto, fica igual a, portanto, x mais 1/3. Depois, eu ainda tenho que copiar, aliás, tenho que copiar o 3, porque quando estou a fazer aqui a resolução dos zeros do polinómio, tenho que copiar sempre o valor aqui, que é este 3 aqui, que eu tenho que copiar, não é? Então, que é o A, o valor do A, não é? Então, eu vou fazer, então, primeiro vou escrever o 3, não é? Fica 3, e depois é que fica x mais 1/3, e depois fica x menos 2 e x mais 4. De onde é que eu fui buscar estes valores? Está aqui, o 2 está aqui e aqui está o menos 4. Troca sempre o sinal, não é? E o valor ali está ali o menos 1/3. Portanto, são 3 zeros, ou seja, 3 raízes, que têm este polinómio de terceiro grau. Está bem? Agora vou decompor este, também é de terceiro grau, mas eu não conheço nenhuma raiz, né? Aqui não conheço, então não posso fazer Red Ruffini, porque não sei qual seria uma possível raiz. Mas há aqui uma forma de resolver isto, porque visto que todos estão com x, todos os termos têm x, não é? Posso pôr o x em evidência, não é? Portanto, vou fazer então o quê? Faço 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 3x igual a 0. E agora vai ficar, vou pôr o x em evidência, vai ficar 2x ao quadrado menos x menos 3 igual a 0. Portanto, eu para pôr em evidência tinha que tirar um x a cada um, não é? E colocá-lo fora do parênteses. Não é? Tenho ali um x, aqui outro x e aqui outro x. Tirei um x a cada um, baixei aqui um grau. Já baixei um grau aqui.
E ficou um x aqui fora do parênteses. Então, agora usando a lei do anulamento do produto, como isto é um produto, não é? Isto é um produto. Tenho aqui x vezes, é um produto, vezes isto tudo. Então, quer dizer que, usando a lei do anulamento do produto, quer dizer o quê? Que eu ponho x igual a 0 ou isto tudo igual a 0, porque um produto é uma multiplicação. Para uma multiplicação dar 0, um deles tem que ser 0, porque 0 vezes um número qualquer dá sempre 0, não é? Dá sempre 0. Então, vou usar essa lei. Então, fica x igual a 0 ou 2x ao quadrado menos x menos 3 igual a 0. Fica x igual a 0 ou, igual faço aqui a forma resolvendo, x igual a menos 1 mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 3. Tudo a dividir por 2 vezes 2. 2A, né? 2A, porque atenção, onde é que está o A, o B e o C? Portanto, eu já tinha noutro vídeo explicado como é que se resolvia exercícios sobre equações de segundo grau, usando a forma resolvente. Portanto, x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac a dividir por 2a. O A é igual a 2, o B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 3. Portanto, aqui o 2, depois aqui é como se tivesse menos 1, não é? Ali, e depois tenho o menos 3. Está bem? Ali na expressão. É uma equação de segundo grau, não é? Que está na forma canónica. Portanto, tem o A, o B e o C, está na forma canónica. Pronto. Então, agora fica x igual a 1 mais ou menos raiz de 1 mais, agora 4 vezes 2 vezes 3 dá 4 vezes 2, 8, não é? 4 vezes 2, 8, vezes 3 dá 24. E fica mais, porque menos com menos dá mais. Sobre 4. Pronto. Então já tenho aqui a raiz, isto vai dar raiz de 25, que é igual a 5, não é? Então fica 1 mais ou menos 5 a dividir por 4. Então vai dar-me duas soluções. 1 mais 5. 1 mais 5 dá 6 sobre 4, que é igual a 3 meios. E 1 menos 5 dá menos 4 sobre menos 4, não é? Menos 4 sobre menos 4, menos 4 sobre 4, aliás, sobre 4, que é igual a menos 1. Pronto, então já está. Agora é só fazer aqui a resposta disto, não é? Portanto, responder aqui à pergunta, não é? Portanto, tenho 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 3x igual. Portanto, agora vou fazer aqui, aliás, eu tenho que copiar o 2, não é? Por causa do A, o valor 2, porque eu fiz aqui os zeros, estive a resolver os zeros, então tenho que copiar o 2. Quando estou a fazer a regra de Ruffini, não tenho que copiar nada, porque na regra de Ruffini já está lá tudo certo, não é? Mas aqui não é a regra de Ruffini, tenho que copiar sempre o 2, aqui, está bem? Então fica, aqui neste caso, fica 2, eu aliás tenho o x, já estava ali sozinho, aquele x ali, 2x, e eu copiei o 2, né? O 2x. E agora, a parênteses, ainda vou copiar o 3 meios, que fica x menos 3 meios, e vou copiar o menos 1, que fica x mais 1. Pronto, e já está, já tenho aqui a fatorização. Eu tenho aqui outro exercício também para fatorizar, polinómio de quarto grau agora, é quarto grau, e sei que 1 é uma das raízes. Então, para fatorizar, vou então começar pela rede Ruffini. Rede Ruffini, portanto, eu tenho que escrever todos os termos na rede Ruffini, portanto, tenho aqui 4, 3, 2, 1, mas falta-me o termo 0, não é? Então, é como se eu tivesse ali um 0 à frente, mais 0, né? Como se tivesse ali um 0 à frente, né? Pronto. Então, o que é que eu faço? Então, que termos é que quais são os coeficientes de cada um deles? Quais são?
Portanto, tenho aqui 1, aqui tenho menos 1, aqui mais 1, e o que não tem nada tem que pôr o 0, tem que escrever o 0, não é? Então fica 1, menos 1, menos 1, mais 1 e depois o 0. Portanto, sempre que o termo não existir, a gente tem que escrever o 0, porque temos que cá escrever todos os termos. E depois então eu escrevo o 1 aqui em baixo, o 1 que é neste caso a raiz, não é? Portanto, eu escrevo aqui em baixo e fica, então agora vou fazer a conta, portanto eu tenho que abaixar este 1 aqui, que fica 1, não é? E faço a conta de vezes, depois 1 vezes 1 dá 1, então escrevo aqui 1. E faço agora aqui esta conta, este vai dar 0, este com este, fica 0. Então fica aqui 0. Depois faço a conta de vezes outra vez, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Logo eu vou escrever 0 ali. Faço a conta novamente, menos 1 vezes 1 menos 1 mais 0 dá menos 1, então escrevo ali menos 1. Faço a conta de vezes novamente, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então escrevo ali menos 1. E 1 menos 1 dá 0. 0. Ou seja, e então fica 1 vezes 0 dá 0, não é? Então vou escrever o 0 ali. E pronto. E obtenho resto de 0. Tem mesmo que dar resto de 0 porque na questão diz que 1 é uma das raízes. Portanto tem que dar resto 0. Pronto. Então abaixei o grau de 4 para 3. Abaixei o grau. Ou seja, aqui fica x, fica 1x ao cubo mais 0x ao quadrado mais não, que é menos 1x elevado a 1, que é 1x, mais 0. Não é? Ou seja, isto é a mesma coisa que ter x ao cubo menos x ao cubo menos x só. Porque aqueles são 0, o 0 não é preciso estar a escrever. Pronto. Mas agora, pronto, se eu tivesse que fatorizar, não é? Fatorizar com este aqui, então eu teria o polinómio, que é o polinómio, neste caso, o polinómio que está aqui para fatorizar, é o polinómio de quarto grau, não é? De quarto grau, ou seja, eu tenho x à quarta menos x ao cubo menos x ao quadrado mais x igual. Portanto, um dos termos é o x menos 1, um dos fatores, aliás, x menos 1, e o outro é o x ao cubo menos x. Mas, é assim, eu tenho aqui primeiro grau e aqui tenho de terceiro grau. Possivelmente ainda consigo fatorizar este de terceiro grau. Portanto, vou tentar, quanto mais baixo for o grau, melhor, não é? Temos que baixar o grau. Então fica igual a, neste caso, eu vou copiar o x menos 1, agora vezes, eu posso pôr o x em evidência ali e vai baixar um grau. Eu baixei, fica x ao quadrado menos 1. Baixei aqui um grau, certo? Baixei como? Porque eu tirei daqui um x, ficou x ao quadrado, e tirei daqui um x, ficou só 1. Não é? Ficou, quando não tem nada, é como se tivesse ali, pronto, escrevo só o coeficiente, que é menos 1, não é? Porque o x aqui desapareceu, ficou 1, não é? Porque 1 vezes x dá x, atenção, não é? Pronto, então agora aqui ainda tem grau 2, aqui. Portanto, em grau 1, aqui, este é grau 1. Este é grau 1, mas este aqui é grau 2. Então, se calhar ainda dá para fatorizar este aqui de grau 2. Então, vamos lá tentar fazer essa parte que fica, então, eu vou então vou igualar a 0, fazer aqui um cálculo, x ao quadrado menos 1 igual a 0. Como aqui não tem o b, eu posso resolver isto de uma forma mais rápida, sem usar a forma resolvente. Não é preciso, neste caso. Então vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 1. Não é? Fica assim.
Portanto, então, conclusão. Vou ter aqui duas soluções. X igual a mais ou menos 1. Pronto. Duas soluções aqui, porque é de segundo grau, não é? Quando é segundo grau, a gente faz assim desta maneira. Não é preciso fazer forma resolvendo, visto que não existe o B, é uma equação incompleta. O B é 0, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 1. Então, resolvo desta forma, quando não existe o B. Pronto, já tenho então aqui a resposta, já tenho aqui duas soluções. Então, eu vou começar por escrever aqui o x primeiro, depois vou escrever o x menos 1, depois este aqui, como já fiz a decomposição, já fiz, quer dizer, resolvi as suas raízes, que dá mais ou menos 1. Então, se der mais, fica x menos 1. E se der menos 1, então fica x mais 1. Pronto. Mas estão ali dois iguais, não é? Posso descrever isto ainda de outra forma. Ainda estão ali dois iguais, não é? Posso escrever na minha resposta, portanto, vou pôr, escrevo o x primeiro, depois x menos 1 ao quadrado, porque são dois iguais, e x mais 1. Pronto. E terminei. Esta é que é a resposta. Tenho aqui mais 3 exercícios agora propostos, eu não vou resolver. Se houver alguma dúvida, então é só contactar-me, está bem?